Olá, estou de volta com mais um vídeo e desta vez vou falar sobre o quarto livro da coleção Ler Faz Bem, da revista Visão. E qual é o quarto livro da coleção? Tcharam! É A Metamorfose de Franz Kafka. Este pode ser considerado um dos romances mais perturbadores do século XX. Mas antes disso vou falar então um pouco sobre Franz Kafka, que não até muito que se saiba sobre ele. Sabe-se que nasceu em Praga, bela cidade, em 1883, era um escritor de origem checa, de expressão alemã, e que veio a falecer apenas com 42 anos de idade, num sanatório perto de Viena, em 1924. Ao longo da sua vida, sabe-se que ele, em 1906, formou-se como advogado, mas que decidiu a partir daí que iria dedicar-se à escrita. A sua obra não foi muito extensa, mas foi muito significativa, porque para além da Metamorfose, ele também publicou outras obras conhecidas, como O Processo, O Castelo, entre outras. Em relação à sua obra, na contracapa deste livro diz algo muito interessante que eu vos vou ler, que é o seguinte: os seus livros retratam-nos a sensação de claustrofobia e impotência do homem moderno perante a realidade absurda e labiríntica que o envolve e as forças exteriores que escapam ao seu controlo. E realmente esta obra é sobre isso. Temos um protagonista, todo o livro é centrado nele, é escrito na primeira pessoa e temos um protagonista que acorda numa situação completamente surreal, acorda num pesadelo absurdo e que se deve a forças exteriores, ou seja, não porque ele escolheu acordar transformado num monstruoso inseto, e que ele não consegue resolver. Portanto, a obra centra-se muito no absurdo, na solidão do protagonista, no facto de ele ir perdendo a esperança, ir se tornando progressivamente menos humano, no sentido em que vai perdendo as suas memórias e que vai adquirindo cada vez mais o instinto do inseto, o instinto dos insetos. Este livro tem um dos inícios mais marcantes da literatura, para além da mítica frase inicial de Anna Karenina de Lev Tolstói, que é brilhante, que é: todas as famílias felizes são iguais e todas as famílias infelizes são infelizes cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Aqui na Metamorfose de Franz Kafka, o começo é o seguinte: um dia de manhã, ao acordar dos seus sonhos inquietos, Gregor Samsa deu por si em cima da cama, transformado num inseto monstruoso. Estava deitado de costas, sentia a carapaça dura e, ao elevar um pouco a cabeça, via a barriga arredondada, de cor castanha, dividida em faixas rígidas arqueadas, e no alto dela a coberta da cama em equilíbrio instável, quase a resvalar. As muitas pernas, penosamente finas em comparação com a sua atual corpulência, tremiam diante dos seus olhos perplexos. Isto realmente é um pesadelo. Daquele pesadelo que nós nunca gostaríamos de ter e daquele pesadelo que nós gostaríamos de acordar. E certamente Gregor, na fase inicial, pensa que está perante um pesadelo e que vai acordar. Mas infelizmente não é isso que acontece. Não é um pesadelo e ele nunca acorda desse pesadelo porque é o que está a acontecer. Um facto curioso sobre este livro é que ele foi escrito em 1912. Contudo, o começo da Primeira Guerra Mundial acabou por retardar a sua publicação, que só veio a acontecer então em 1915. E vamos falar então no começo deste livro. Temos então um protagonista, Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante que detesta o seu trabalho e que apenas trabalha como caixeiro viajante para sustentar a família e pagar as dívidas dos pais. Portanto, toda a família é sustentada por ele, desde os pais, o pai, a mãe e a sua irmã mais nova, Greta, que é a única personagem para além dele que nós temos o nome, e que é a única personagem que no início até mostra um pouco de compaixão pela situação de Gregor, mas que com o evoluir do tempo vai se tornando um fardo. Ele é um fardo para a família na situação de inseto. Outra coisa que nós temos aqui foi que este livro nunca nos diz em que inseto é que o Gregor Samsa
se transformou. E este faz parte do mistério do que o autor pretendia com este livro, porque a condição da primeira edição deste livro foi que ele não tivesse a foto do inseto na capa. Porque Franz Kafka queria manter o mistério. Queria que as pessoas não fizessem ideia de qual era o inseto, tal como Gregor, em que ele se tinha transformado. Apesar disso, nós sabemos que, em conversas informais com os amigos, Franz Kafka referiu muitas vezes que se tratava de um besouro. Ele referia-se ao inseto como o besouro. Por isso nós temos essa ideia, mas nós temos essa ideia apenas porque os amigos de Franz Kafka revelaram as conversas que ele teve, porque ele não queria que se soubesse. Nós então temos um protagonista que acorda transformado num inseto. E qual é o primeiro pensamento que ele tem? Eu quero ir trabalhar, eu preciso de ir trabalhar, eu não posso chegar atrasado, eu vou ser despedido. Ele está transformado num inseto, numa situação super ridícula, ele nem sequer se consegue levantar da cama, ele faz um malabarismo enorme para conseguir sair da cama, e a preocupação dele é ir trabalhar. Depois nós temos um supervisor que vai até a casa dele porque o Gregor está atrasado, e que se depara com aquele ser monstruoso e que foge. A família fecha o Gregor no quarto e vai ser o sítio onde ele vai ficar preso durante praticamente todo o livro. Se fosse pelos pais, ele ficaria lá a definhar até morrer, porque ele é um fardo, porque eles nem sequer se querem aceitar que aquela coisa é o seu filho, o Gregor. A irmã ainda leva comida, vai fazendo uma série de experiências, vai levando vários alimentos até perceber quais são os gostos do Gregor agora, que como um inseto tem uma predileção meio estranha por comida. Gregor acaba por se adaptar ao quarto, acaba por se movimentar no quarto, tem sempre aquela preocupação ao longo do livro, como é que a família vai sustentar, ainda pensa que quando se transformar novamente num humano, que vai pagar o conservatório para a irmã, que toca violino, mas enquanto ele está nessas fantasias, a família passa a ação, o pai volta a trabalhar, porque pelos vistos ele não trabalhava, não era porque não podia, mas por si porque o filho sustentava, alugam um quarto a uns hóspedes, a irmã também vai trabalhar, também pelos vistos não ia trabalhar porque tinha o Gregor para sustentar, e Gregor continua sempre a pensar muito bem da família, e torna-se muito triste, como Gregor é completamente desprezado, passa os dias ali fechado naquele quarto. Depois a irmã até deixa de lhe ir levar comida, ele aventura-se um dia, ouve a irmã tocar música e aventura-se para fora do quarto e acaba por ser enxotado com maçãs pelo pai, fica com uma maçã presa nas costas, e essa maçã é que vai acabar por vai apodrecer, e Gregor vai morrer daquela ferida, daquela maçã ali. E é triste como o modo como eles se livram do cadáver, como seguem a vida, como um alívio porque finalmente ele faleceu, e é tão triste este livro. Eu li este livro 2 vezes e chorei das 2 vezes, porque Gregor Samsa, se o absurdo pudesse acontecer, podia acontecer a qualquer um de nós. É revoltante aquela ideia que ele tem de que quer ir trabalhar, de que quer ir ajudar a família, quando a família completamente o despreza. É absolutamente... Vê-se que Gregor estava preso das suas rotinas, estava preso na ideia de ir trabalhar, estava preso na ideia de sustentar a família, sustentar a irmã, de prever um futuro muito brilhante à sua irmã, que ele achava que era uma pessoa... Era o seu ideal, era inteligente, era bonita, sabia tocar música e essas coisas todas, e no fim, tanto os pais como a irmã acabam por se fartar de ter aquele fardo ali, que é aquele inseto gigantesco no quarto, que recusam aceitar que é o filho, mas que sabem que é o filho, e até que só são ali à espera
que aquele fardo, de se livrarem daquele fardo. E isso é muito, mas mesmo muito triste. Pronto, este livro também não é muito longo, por isso não tenho assim muito mais para falar sobre ele. Se calhar dei um bocado de spoilers para quem vai lê-lo, mas também acho que este livro não é saber que a personagem acorda, toda a gente sabe que ele acorda transformado num inseto, toda a gente sabe que ele aborda que o protagonista é um caixeiro viajante, que acorda com aquela ideia que quer ir trabalhar, que vai continuar a sustentar a família, essas coisas todas, e que acaba por ser desprezado, acaba por ser abandonado, acaba por ser negligenciado. Toda a gente sabe que o livro é isso. O encanto é o modo como o Franz Kafka nos conduz por esta história, nos faz entrar na mente do protagonista, e um pormenor muito interessante é que Gregor vai perdendo cada vez mais a sua consciência humana e vai se transformando cada vez mais num inseto. Ele vai começar a ter cada vez mais instintos do inseto, vai começar a perder a memória, vai começar a perder a sua humanidade no fundo, e isso é quase tão triste como o modo como ele é tratado pela família. Mas também, se nós formos a pensar, se o nosso familiar acordasse transformado num inseto, como é que nós íamos reagir? Acho que isso ia dar muito o que fazer. Mas pronto. Tchau, espero que tenham gostado.